Saudações, seres humanos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre mediunidade na bruxaria. Como desenvolver a mediunidade? Existe um caminho certo? Existe um tipo de mediunidade? Existe uma tradição? Como que funciona isso no meio do paganismo e da bruxaria? O paganismo é muito amplo, né? No paganismo, muitas religiões desenvolvem mediunidade, religiões de origem afro. Então, assim, a gente pode colocar dentro desse guarda-chuva muitas práticas que usam a mediunidade, usam a incorporação. Agora, quando a gente foca na bruxaria europeia, que é quando a gente fala de bruxaria, a gente está se referindo a isso na maior parte do tempo, a bruxaria europeia moderna, ela tem algumas limitações em relação a isso. Limitações no sentido de que não existem muitos materiais de estudo. Existe um livro que eu acho interessante ser lido, da Margot Adler, que é esse daqui, o Drawing Down the Moon, que fala um pouquinho sobre o trazer a lua para baixo, que é uma prática, inclusive, wicana, onde você traz a energia da lua, você não incorpora, mas você traz essa energia da lua, da deusa, para o seu corpo, você deixa ela se manifestar e você verbaliza inspirado nessa energia, que é muito semelhante com uma incorporação, mas não é tida como uma incorporação. Já a incorporação, de fato, a mediunidade nesse sentido, de você intermediar uma conversa, ser o mediador de uma conversa entre o mundo espiritual, o mundo invisível e o mundo físico, é muito frequente em outras formas de bruxaria. Desde formas oraculares, onde você pode tirar tarôs, utilizar o tarô como ferramenta, usar pedras, né, cristais, ou você pode usar runas, você pode usar várias ferramentas mesmo para fazer esse contato. Algumas pessoas usam projeção astral, voo noturno, e algumas pessoas vão para caminhos mais antigos, como o próprio uso de enteógenos, meditações na fonte do espelho, espelho negro, scrying. Você tem muitas ferramentas aí para fazer esse desenvolvimento, mas o ideal é que esses desenvolvimentos sejam feitos sempre com acompanhamento de uma pessoa mais experiente. Isso porque muito desses métodos precisam ser acompanhados, precisam do que a gente chama de anjo da guarda, alguém do seu lado para te orientar, para te falar esse o caminho, não é esse o caminho, isso é bom, isso não é, isso é saudável, isso não é, isso é perigoso, isso não. E se você busca por esse desenvolvimento, talvez encontrar essa pessoa seja o ideal. Porém, no início dos anos 2000, quando eu procurei material sobre isso, inclusive não encontrei esse livro que eu citei no começo, eu fui procurar com pessoas de nome dentro da bruxaria e não encontrei nenhum referencial e nem ninguém que desenvolvesse esse tipo de trabalho. Inclusive foi recomendado para mim que eu esquecesse esse assunto, ignorasse e fingisse que não existia. Mas como que a gente finge que não existe uma coisa que é tão intensa? Então eu dei um passinho para trás, continuei praticando a minha bruxaria no paralelo e fui convidado a conhecer uma casa kardecista, por onde eu trabalhei por algum tempo, que para mim foi muito tabu, assim, foi um negócio muito chocante, porque se por um lado eu continuava praticando a bruxaria, por outro eu aprendia o desenvolvimento mediúnico dentro de uma casa de base cristã. Mas foi muito interessante também para um autoconhecimento, né, de entrar em contato com esse lado meu conflitante e aprender com isso, né? Depois até em outros encontros com outros bruxos que também tiveram caminhos semelhantes no desenvolvimento espírita, até em Cuba, né, com outras práticas, com outras religiões kardecistas mais cubanas, né, eu tive algumas conversas em relação a como que a gente pode trazer o referencial do Evangelho segundo o Espiritismo para a própria bruxaria. Foi uma coisa que para mim ainda sou estranho, mas depois que você entende algumas coisas, começa a se encaixar, começa a concatenar e fazer sentido. Naturalmente, com o passar do tempo, depois de encontrar essa ferramenta, depois de desenvolver esse processo de mediunidade, de incorporação, acabei me desligando dessa casa espírita como um acordo. Eles entraram com o pé, eu entrei com a bunda, e até porque eu não queria deixar o paganismo, eu não queria deixar a bruxaria, e quando perguntaram qual caminho que eu ia tomar, é óbvio que eu voltei para casa, eu voltei para a bruxaria, que é de onde eu me formei e onde eu estou até hoje. Então, se você está buscando um caminho para desenvolver a sua mediunidade, procura uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, mais velha nesse caminho da bruxaria, mais experiente, procura uma tradição,
procura uma tradição ou de bruxaria tradicional de fato, ou se não a própria Wicca de repente pode te orientar, eu não sei como que estão as práticas atualmente, ou busque ferramentas semelhantes, né? Vá aprender aquela ferramenta e traga para sua prática com muita consciência, com muita responsabilidade, né? Tem pessoas que fazem isso, buscam algumas técnicas da própria Umbanda e trazem para dentro da bruxaria. É o que a gente tem. A bruxaria brasileira, a bruxaria ela é orgânica, ela é viva por natureza. Nós não praticamos, eu falo isso com muito afinco, nós não praticamos a mesma bruxaria do passado. A bruxaria que nós praticamos hoje, ela nasce em 1940 e ela se inspira em bruxarias do passado, a não ser em alguns casos específicos de bruxarias hereditárias, onde as pessoas aprendem diretamente da avó, da bisavó e assim por diante. Então a gente tem que se paramentar, a gente tem que trazer ferramentas para nós que sejam úteis, mas sempre, mais uma vez, com responsabilidade, com compromisso com aquilo que é sagrado, e lembrar que a bruxaria não é brincadeira, né? A bruxaria ela é muito plural, ela é muita coisa, mas ela não é qualquer coisa. Então eu peço que estudem bastante, se orientem bastante antes de fazerem qualquer tipo de prática, mas façam, porque a bruxaria ela precisa estar viva, tá bom? Beijo para vocês, espero ter ajudado, até mais, tchau, tchau.